Idoso pensou que o seu filho o estava levando para o asilo, mas caiu em lágrimas ao ver o verdadeiro lugar que ele estava sendo levado. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Era uma manhã de outono, quando Antônio observava pela janela do apartamento de seu filho as folhas douradas dançando ao vento. Aos 74 anos, seus olhos azuis ainda mantinham o brilho de quem já viu muita vida passar, mas agora carregavam também uma profunda melancolia. O apartamento no 10º andar em São Paulo era espaçoso e confortável, mas para ele parecia uma gaiola dourada que o afastava de tudo o que um dia chamou de seu. Sentado em uma poltrona moderna, tão diferente daquela antiga que sua Maria havia escolhido com tanto carinho, Antônio folheava um dos poucos livros de jardinagem que conseguira salvar. As páginas amareladas traziam manchas de terra de quando ele as consultava em seu jardim em Atibaia, sua antiga cidade. Cada marca era uma memória, cada dobra nas páginas contava uma história de dias mais felizes. "Pai, o café está pronto", chamou Rafael, seu filho, da cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente, mas não tinha o mesmo aroma de quando era feito no fogão a lenha de sua antiga casa. Rafael, aos 45 anos, era um homem bem-sucedido, dono de uma startup promissora na área de tecnologia. Alto como o pai, mas com os cabelos escuros da mãe, ele se desdobrava entre as reuniões online e a preocupação constante com o bem-estar do pai. Antônio se levantou devagar, seus passos arrastados ecoando pelo piso frio. Na cozinha, encontrou não apenas Rafael, mas também Paula, sua nora, preparando torradas. Paula era uma mulher doce, sempre tentando fazer com que ele se sentisse em casa, mesmo que ambos soubessem que aquele apartamento nunca seria verdadeiramente seu lar. "O senhor precisa se alimentar melhor, seu Antônio", disse Paula, colocando mais uma torrada em seu prato. "Mal tocou no jantar ontem." Antônio forçou um sorriso. "Não tenho muita fome, minha filha. Mas obrigado pela preocupação." Rafael observava o pai com um olhar preocupado, enquanto digitava freneticamente em seu notebook. O trabalho na startup estava cada vez mais intenso, mas algo em seu semblante sugeria mais do que apenas estresse profissional. "Pai, estava pensando, o que acha de darmos uma volta no parque mais tarde? O tempo está agradável." "Não sei, filho. Prefiro ficar por aqui mesmo", Antônio respondeu, mexendo o café sem vontade. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de palavras não ditas. Através da janela da cozinha, Antônio podia ver os prédios que se estendiam até o horizonte, uma paisagem tão diferente das montanhas e do verde que emolduravam sua antiga casa. Seus pensamentos voaram para seu jardim, para as rosas que Maria tanto amava, para seu cavalo Ventania, que costumava relinchar todas as manhãs em busca de sua atenção. Paula e Rafael trocaram olhares significativos, enquanto Antônio se perdia em suas memórias. Havia algo nas expressões deles, uma espécie de cumplicidade que passava despercebida pelo idoso, absorto em sua tristeza. "Vou ligar para a dona Carminha hoje", comentou Paula, tentando puxar conversa. "Ela perguntou pelo senhor outro dia." Dona Carminha era uma antiga vizinha de Atibaia, uma das poucas pessoas com quem Antônio ainda mantinha contato, mesmo que raramente. A menção de seu nome fez seus olhos marejar levemente. Ela havia sido uma grande amiga de Maria, sempre presente nos cafés da tarde no jardim, quando as rosas estavam em flor. "Diga a ela que estou bem", respondeu Antônio, levantando-se da mesa sem terminar seu café. "Vou descansar um pouco no quarto." Enquanto caminhava pelo corredor, podia ouvir os sussurros de Rafael e Paula na cozinha. Fechou a porta do quarto e sentou-se na cama, olhando para a única foto que conseguira salvar do incêndio. Ele e Maria, jovens e sorridentes, em frente à casa que construíram juntos. A foto estava um pouco chamuscada nas bordas, mas o sorriso de Maria permanecia intacto, como se o tempo e o fogo não pudessem tocar aquela felicidade congelada no papel. No quarto ao lado, Rafael falava ao telefone em voz baixa, palavras como projeto e prazo, escapando através da parede fina. Antônio suspirou, sentindo-se mais uma vez um peso na vida do filho. Desde o incêndio e sua estadia no hospital, via como a rotina de Rafael havia mudado para acomodá-lo.
O filho nunca reclamava, mas Antônio conhecia bem o peso de ser responsável por alguém. A tarde avançava lentamente, e com ela crescia aquela sensação familiar de deslocamento. Na parede do quarto, um relógio moderno marcava as horas com precisão digital, tão diferente do antigo relógio de pêndulo que havia pertencido aos seus pais. Cada minuto que passava parecia lembrá-lo de que estava fora de seu tempo, fora de seu lugar. Os dias no apartamento seguiam uma rotina quase mecânica. Naquela manhã de quinta-feira, Antônio acordou com o som de vozes vindas da sala. Rafael e Paula conversavam em tom baixo, como vinham fazendo com frequência nas últimas semanas. Havia algo diferente no ar, uma expectativa que ele não conseguia decifrar. "Mas você tem certeza que o prazo vai dar certo?" perguntava Paula, sua voz mal passando pela fresta da porta. "Precisa dar. O Marcos garantiu que a equipe vai trabalhar em tempo integral. É uma corrida contra o tempo, mas..." Rafael interrompeu a frase ao perceber os passos do pai se aproximando. Antônio entrou na sala, fingindo não ter ouvido nada. Anos cuidando do jardim lhe ensinaram que algumas sementes precisam de tempo para germinar, e alguns segredos precisam de tempo para vir à luz. Rafael imediatamente fechou o notebook, onde digitava freneticamente, um gesto que não passou despercebido pelo pai. "Bom dia, pai. Dormiu bem?" perguntou Rafael, tentando soar casual, enquanto guardava apressadamente alguns papéis dentro de uma pasta. "O tanto que se pode dormir longe de casa, filho." A resposta saiu mais amarga do que ele pretendia, e viu o sorriso de Rafael vacilar por um momento. Paula se apressou em mudar o ambiente. "Seu Antônio, fiz aquele bolo de fubá que o senhor gosta. Vem tomar café com a gente." Na cozinha, Antônio observava os dois com curiosidade. Havia algo diferente em seus comportamentos. Telefonemas sussurrados, conversas interrompidas, olhares cúmplices. Em outros tempos, ele teria se interessado mais, mas agora sentia-se cansado demais para investigar. "Filho, estava pensando..." começou Antônio enquanto mexia o café com a colher. "Talvez fosse melhor para todos se eu procurasse uma casa de repouso." O barulho da xícara de Rafael batendo com força no pires ecoou pela cozinha. "De jeito nenhum, pai. Nem pensar nisso." "Mas, filho, eu vejo como vocês precisam mudar a rotina por minha causa. Você mal consegue se concentrar no trabalho, sempre preocupado comigo. A Paula, então, coitada." "Que isso, seu Antônio?" interrompeu Paula. "O senhor não é incômodo nenhum. Somos uma família." Rafael se levantou da mesa, caminhando até a janela. Seu reflexo no vidro mostrava uma expressão determinada que Antônio não via há muito tempo. "Pai, o senhor confia em mim?" A pergunta pegou Antônio de surpresa. "Claro que confio, filho." "Por quê?" "Então confie quando digo que tudo vai ficar bem, melhor do que bem." Rafael sorriu de uma maneira misteriosa, trocando um olhar rápido com Paula. O resto do café da manhã transcorreu com conversas amenas, mas Antônio notava como Rafael checava constantemente o celular, respondendo mensagens com uma urgência incomum. Em um momento, conseguiu ver o nome Marcos Construções piscar na tela antes que o filho guardasse rapidamente o aparelho. Mais tarde, sentado em sua poltrona habitual, Antônio folheava seu velho álbum de fotografias, um dos poucos sobreviventes do incêndio. As fotos contavam a história de uma vida feliz. Ele e Maria no dia do casamento, o nascimento de Rafael, os primeiros passos do filho no jardim, ventania pastando entre as flores que Maria cultivava com tanto carinho. Paula se aproximou silenciosamente, observando as fotos por cima do ombro de Antônio. "Sua casa era linda, seu Antônio. Era mais que uma casa, minha filha. Era nossa vida inteira ali." Seus dedos acariciaram uma foto onde ele e Maria apareciam sentados na antiga varanda. Cada canto tinha uma história, cada móvel uma memória. Até o papel de parede da sala foi escolhido pela Maria. Ela demorou semanas para decidir o padrão exato de flores que queria. Paula escutava atentamente, seus olhos brilhando de uma maneira estranha. Do escritório vinha a voz de Rafael em mais uma de suas ligações misteriosas. "Não, a poltrona precisa ser exatamente igual. Sim, com o mesmo tecido. Não, não pode ser parecido. Tem que ser idêntico." Antônio ergueu os olhos, intrigado.
Mas Paula rapidamente começou a falar sobre a novela que estava assistindo, numa clara tentativa de distração. O idoso deixou-se levar pela conversa, embora uma pequena fagulha de curiosidade começasse a se acender em seu peito. À noite, deitado em sua cama, Antônio pensava em como a vida dava voltas. Há um ano estava em sua casa em Atibaia, cuidando de seu jardim, conversando com Ventania, vivendo entre as memórias de uma vida feliz ao lado de Maria. Agora estava ali, sentindo-se deslocado, um estranho na casa do próprio filho. Do lado de fora do quarto, ouvia Rafael e Paula ainda acordados, conversando em sussurros. Palavras soltas chegavam aos seus ouvidos. Reforma, surpresa, prazo. Em outros tempos, ele teria se levantado para descobrir o que estava acontecendo. Mas agora sentia-se cansado demais, até mesmo para tentar entender os segredos que circulavam pelos corredores do apartamento. Fechou os olhos, deixando que as memórias de sua antiga vida o embalassem para dormir. Em seus sonhos, estava de volta ao seu jardim, com Maria ao seu lado e Ventania relinchando ao longe. Mal sabia ele que, enquanto dormia, seu filho planejava algo que mudaria completamente sua vida. Na manhã seguinte, Antônio encontrou Rafael particularmente agitado. O filho andava de um lado para outro da sala, falando ao telefone, enquanto gesticulava ansiosamente. Paula havia saído cedo mencionando algo sobre resolver pendências importantes. Não, você não está entendendo, dizia Rafael ao telefone, sua voz tensa. O jardim precisa estar pronto até o final do mês. Cada detalhe é importante. Sim, inclusive as rosas amarelas. Minha mãe adorava rosas amarelas. Ao perceber a presença do pai, Rafael rapidamente mudou o tom de voz e encerrou a ligação. Bom dia, pai. Dormiu bem? Rafael, filho, está tudo bem? Você anda tão misterioso. Antônio questionou sentando-se à mesa do café. Está tudo ótimo, pai. Só algumas questões da empresa para resolver. Rafael sorriu, mas seus olhos revelavam uma mistura de ansiedade e expectativa. Durante o café, Antônio observou como o filho consultava constantemente um caderno antigo que não reconhecia. Em um momento de distração de Rafael, conseguiu ver algumas anotações, medidas, desenhos de móveis e o que parecia ser um esboço de um jardim. Filho, aquele caderno... Ah, isso! Rafael fechou rapidamente o caderno. São só algumas anotações do trabalho. Nada importante. Mais tarde, enquanto Rafael estava no escritório em mais uma de suas intermináveis ligações, Antônio decidiu organizar algumas coisas em seu quarto. No fundo de uma gaveta, encontrou um envelope amarelado que não via há meses. Dentro dele, documentos que havia assinado logo após sair do hospital, ainda confuso e debilitado. Papéis de venda, murmurou para si mesmo, recordando vagamente o momento em que os assinou. Na época, Rafael havia explicado algo sobre precisar resolver questões burocráticas relacionadas à antiga propriedade. Mas agora, olhando novamente para aqueles documentos, algo parecia diferente. Seus pensamentos foram interrompidos por Paula, que chegou carregando várias sacolas. Seu Antônio, preciso de sua ajuda. Pode me ajudar a escolher algumas cores? Cores? Perguntou confuso. Sim, para redecorar o quarto de hóspedes. Paula respondeu rapidamente, embora suas bochechas coradas sugerissem algo mais. Enquanto ajudava Paula a organizar as amostras de tecidos e catálogos de cores, Antônio não pôde deixar de notar como alguns padrões eram estranhamente familiares. Um tecido em particular chamou sua atenção. Era idêntico ao que Maria havia escolhido para a antiga poltrona da sala. Paula, esse tecido... Ah, é bonito, não é? Ela interrompeu rapidamente. Encontrei por acaso em uma loja. O resto da tarde transcorreu entre telefonemas misteriosos de Rafael e conversas entrecortadas. Antônio percebeu como seu filho e Nora pareciam cada vez mais ansiosos, como se estivessem contando os dias para algo importante. Durante o jantar, Rafael recebeu mais uma ligação. Como assim um problema com o forro? Não podemos mudar nada. Tem que ser exatamente como estava antes. Sim, eu tenho as fotos antigas para referência. Antônio ergueu os olhos do prato intrigado. Fotos antigas? Que fotos seriam essas?
Paula, percebendo sua curiosidade, rapidamente começou a falar sobre um programa de televisão, tentando desviar sua atenção. Mas a mente de Antônio já estava longe, vagando entre memórias de sua antiga casa. Naquela noite, deitado em sua cama, Antônio repassava mentalmente os eventos das últimas semanas. Os telefonemas misteriosos, os documentos estranhos, as amostras de tecidos familiares. Havia algo acontecendo, algo que seu filho e nora tentavam desesperadamente esconder dele. Pegou novamente o envelope com os documentos, estudando-os mais atentamente desta vez. As palavras licença e construção apareciam várias vezes, embora na época ele as tivesse ignorado, confiando cegamente nas explicações de Rafael. Do outro lado da parede, podia ouvir Rafael e Paula conversando em voz baixa. Faltam apenas algumas semanas, dizia Rafael. O Marcos garantiu que tudo estará pronto. Ele vai ficar tão feliz, respondeu Paula, sua voz embargada de emoção. Mal posso esperar para ver a reação dele. Antônio fechou os olhos, sentindo uma estranha mistura de confusão e esperança. Algo estava para acontecer, algo que envolvia sua antiga vida em Atibaia. Mas o quê? Por que tanto mistério? Em seus sonhos naquela noite, caminhou novamente pelos corredores de sua antiga casa, sentiu o cheiro das rosas de Maria, ouviu o relinchar distante de ventania, e pela primeira vez em muito tempo, acordou com um sorriso nos lábios, como se seu coração soubesse de algo que sua mente ainda não havia descoberto. Foi numa quarta-feira que Antônio começou a perceber mudanças mais significativas no comportamento de Rafael e Paula. O casal parecia vibrar com uma energia contida, como crianças guardando um segredo precioso. Durante o café da manhã, Rafael anunciou algo inesperado. Pai, estive pensando, o que acha de fazermos uma viagem no próximo mês? Antônio ergueu os olhos de sua xícara de café, surpreso com a sugestão. Viagem? Para onde? Ainda é surpresa, respondeu Rafael, trocando um olhar cúmplice com Paula. Mas acho que vai gostar. Precisamos de uma mudança de ares. Paula se apressou em acrescentar. Vai ser bom para todos nós, seu Antônio. O Rafael tem trabalhado tanto ultimamente e o senhor... Bem, o senhor merece um momento especial. A menção de uma viagem despertou em Antônio sentimentos conflitantes. Desde o incêndio, não havia saído de São Paulo. A ideia de viajar o assustava um pouco, mas havia algo no sorriso confiante de seu filho que acendia uma pequena chama de curiosidade em seu peito. Naquela tarde, enquanto Rafael participava de uma videoconferência no escritório, Antônio ouviu fragmentos de conversa que aguçaram ainda mais sua curiosidade. Sim, dona Carminha, está tudo conforme planejamos. Não, ele ainda não desconfia. A senhora tem sido uma grande ajuda mantendo tudo em segredo. Dona Carminha? Sua antiga vizinha de Atibaia estava envolvida em algo com seu filho? Antônio sentiu o coração acelerar levemente. As peças começavam a se encaixar, embora o quebra-cabeça ainda estivesse longe de ser completado. Durante o almoço, Paula parecia especialmente ansiosa. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia a comida e ela não parava de olhar para o relógio. Em determinado momento, seu celular tocou e ela correu para atender no quarto, falando em sussurros. As cortinas chegaram. Graças a Deus. Sim, guarde tudo no depósito. Ele não pode ver nada ainda. Antônio fingia não perceber estes detalhes, mas cada novo acontecimento alimentava suas suspeitas. À noite, enquanto assistia à televisão na sala, notou uma pasta sobre a mesa de centro que Rafael havia esquecido. Dentro dela, um papel chamou sua atenção. Era um projeto arquitetônico. Antes que pudesse examinar melhor, Paula apareceu e rapidamente recolheu a pasta. São só alguns documentos do trabalho do Rafael, ela explicou, mas seu rosto corado atraía. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o som de mais uma ligação misteriosa de Rafael. O jardim está quase pronto? Perfeito. E o Ventania? Como está se adaptando? Ótimo, continue dando a ele aquelas cenouras que meu pai sempre dava. Ventania? Seu cavalo? Antônio sentiu o coração disparar. Como seu cavalo poderia estar envolvido nesta história toda? À tarde, enquanto Rafael e Paula conversavam no escritório, pensando que ele estava cochilando, Antônio conseguiu captar mais alguns fragmentos de conversa.
A casa está ficando exatamente como era, amor, dizia Paula. Você precisava ver como as rosas já estão crescendo no jardim. O Marcos disse que conseguiu replicar até aquele papel de parede que a mãe tanto amava, respondeu Rafael, sua voz embargada de emoção. Cada detalhe, Paula, cada pequeno detalhe. Casa, jardim, papel de parede? As palavras dançavam na mente de Antônio como borboletas inquietas. Seria possível que... Não, ele não queria criar expectativas. Já havia sofrido demais com a perda de seu lar para se permitir sonhar novamente. Naquela noite, em seu quarto, Antônio pegou novamente os documentos que havia assinado meses atrás. Agora, olhando com mais atenção, as palavras começavam a fazer mais sentido. Não eram papéis de venda, como havia pensado inicialmente. Eram autorizações para a construção, reformas e melhorias em uma propriedade. Deitado em sua cama, Antônio sentia o coração bater mais forte. As conversas sussurradas, os telefonemas misteriosos, os documentos estranhos, tudo apontava para algo que ele mal ousava imaginar. Fechou os olhos e permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com seu antigo lar. Do outro lado da parede, Rafael falava ao telefone mais uma vez. Sim, em 2 semanas estaremos aí. Tudo precisa estar perfeito. Estas surpresas, este presente, é tudo que meu pai merece. É nossa chance de devolver a ele tudo que perdeu. E assim, sem saber, Antônio adormeceu com um sorriso nos lábios, enquanto seu filho continuava a tecer, silenciosamente, os fios de um sonho que em breve se tornaria realidade. Na semana que antecedia a misteriosa viagem, o apartamento parecia vibrar com uma energia diferente. Rafael passava horas trancado no escritório, e os sussurros entre ele e Paula ficavam cada vez mais frequentes. Antônio observava tudo com um misto de curiosidade e apreensão, seu coração dividido entre a esperança e o medo de se decepcionar. Em uma manhã particularmente agitada, Antônio encontrou Paula organizando algumas caixas no quarto de hóspedes. Quando ele se aproximou da porta, ela rapidamente fechou uma das caixas, mas não antes que ele pudesse vislumbrar algo familiar. Um porta-retrato antigo que lembrava muito um que tinha em sua antiga casa. Paula, aquele porta-retrato? Ah, são só algumas coisas antigas que estou organizando. Ela respondeu apressadamente, suas mãos nervosas arrumando os cabelos. O Rafael pediu para separar algumas coisas para doação. Mais tarde, durante o almoço, Rafael recebeu mais uma de suas misteriosas ligações. Desta vez, porém, algo em sua voz estava diferente. Havia uma emoção contida, uma alegria mal disfarçada. Então está tudo pronto? Graças a Deus. Sim, as rosas amarelas no canteiro principal, exatamente como a minha mãe fazia. E o balanço da varanda? Perfeito. Não precisa mais comprar nada. Agora é só esperar. Antônio fingia estar concentrado em seu prato, mas cada palavra de Rafael fazia seu coração bater mais forte. Rosas amarelas, balanço da varanda, eram detalhes tão específicos, tão particulares de sua antiga vida. À tarde, enquanto Rafael participava de uma videochamada, Antônio o ouviu mencionar algo sobre móveis antigos restaurados e acabamento idêntico. Paula, por sua vez, passava longos momentos ao telefone com Dona Carminha, sua antiga vizinha de Atibaia. Sim, Dona Carminha, ele vai adorar ver a senhora novamente. Não, ainda não contamos nada. Ah, a senhora viu o Ventania hoje? Que bom que ele está feliz. A menção ao nome de seu cavalo fez Antônio sentir um nó na garganta. Ventania havia sido seu companheiro por tantos anos, testemunha silenciosa de tantos momentos ao lado de Maria. Desde o incêndio, não sabia mais dele, apenas que estava sendo bem cuidado por algum conhecido. No final da tarde, enquanto todos tomavam café na sala, Rafael começou a falar sobre a viagem. Pai, prepare algumas roupas para uma semana. Está bem? E não se preocupe com nada, Paula e eu cuidamos de tudo. Mas, filho, para onde vamos? É surpresa, respondeu Rafael, seus olhos brilhando de uma maneira especial. Só posso dizer que é um lugar que vai fazer bem ao seu coração. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Antônio pegou o único álbum de fotografias que havia sobrevivido ao incêndio.
As fotos, embora um pouco chamuscadas nas bordas, ainda contavam a história de uma vida feliz. Ele e Maria no jardim, Rafael criança correndo atrás de Ventania, os vizinhos reunidos para o tradicional café da tarde na varanda. Enquanto folheava o álbum, ouviu Rafael e Paula conversando no corredor. "Está tudo pronto, amor", dizia Paula. "O Marcos mandou as últimas fotos hoje. Ficou idêntico, cada detalhe. Mal posso esperar para ver a reação dele", respondeu Rafael, sua voz embargada. "Depois de tudo que aconteceu, ele merece isso. Merece ter seu lugar de volta." Seu lugar de volta? As palavras ecoaram na mente de Antônio como sinos distantes. Seria possível que... Não, ele não queria alimentar esperanças. Já havia perdido tanto, tinha medo de sonhar novamente. Guardou o álbum na gaveta e deitou-se. Mas o sono demorou a chegar. Em sua mente, imagens se misturavam. Sua antiga casa em Atibaia, o jardim cheio de rosas amarelas que Maria tanto amava, Ventania pastando tranquilamente, o balanço da varanda rangendo suavemente na brisa da tarde. Do outro lado da parede, ainda podia ouvir Rafael fazendo mais uma ligação. "Sim, podem colocar a foto do casamento deles na lareira, exatamente como estava antes. Esta surpresa precisa ser perfeita. Meu pai merece voltar para casa." Voltar para casa. As palavras dançaram no ar como vagalumes, iluminando a escuridão do quarto com pequenos pontos de esperança. E assim, embalado por memórias e possibilidades, Antônio adormeceu, sonhando com um lugar onde seu coração nunca havia realmente partido. O dia da viagem finalmente chegou, trazendo consigo uma manhã ensolarada de setembro. Antônio acordou cedo, encontrando Rafael e Paula já em plena atividade, organizando as últimas coisas para a partida. Havia algo diferente no ar, uma expectativa quase palpável que fazia o apartamento parecer pequeno demais para conter tanta emoção contida. "Dormiu bem, pai?" perguntou Rafael enquanto guardava algumas pastas em sua maleta. Suas mãos tremiam levemente e seus olhos brilhavam de uma maneira especial. "Sim, filho, mas ainda não entendo tanto mistério. Para onde estamos indo?" Paula apareceu na sala carregando uma pequena mala. "Confie em nós, seu Antônio. É uma surpresa que vai valer a pena." Durante o café da manhã, Antônio notou como o filho e a nora mal conseguiam conter a ansiedade. Rafael checava constantemente o relógio e o celular, trocando mensagens com alguém que ele se recusava a identificar. Paula, por sua vez, cantarolava baixinho enquanto arrumava a cozinha, algo que só fazia quando estava especialmente feliz. "Precisamos sair até às 10, anunciou Rafael, consultando mais uma vez o relógio. "Marcos acabou de confirmar que está tudo pronto." "Marcos?" questionou Antônio. "Quem é Marcos?" "Um amigo, pai. Um amigo que nos ajudou muito nos últimos meses." Enquanto terminavam de arrumar as últimas coisas, Antônio observou Paula guardando cuidadosamente seu antigo álbum de fotografias na bolsa. Por que levariam aquele álbum em uma viagem? Antes que pudesse perguntar, Rafael anunciou que o carro estava pronto. No elevador, Antônio sentiu seu coração acelerar. Havia algo no ar, uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar. Rafael e Paula mantinham um silêncio cheio de significados, trocando olhares cúmplices que diziam mais que 1000 palavras. No carro, Rafael assumiu o volante, enquanto Paula sentava-se no banco de trás com Antônio. As primeiras horas de viagem foram preenchidas com conversas amenas e músicas antigas que tocavam no rádio. Antônio reconheceu algumas. Eram as mesmas que costumava ouvir com Maria em suas tardes no jardim. À medida que deixavam a cidade, a paisagem começava a mudar. Os prédios foram dando lugar a áreas mais verdes e o ar foi ficando mais puro. Algo naquela estrada parecia estranhamente familiar para Antônio, mas ele não conseguia explicar exatamente o porquê. "Filho, esta estrada..." "Paciência, pai." Rafael sorriu pelo retrovisor. "Em breve você vai entender tudo." Paula segurou a mão de Antônio com carinho. "Está tudo bem, seu Antônio. Confie na gente." As horas passavam, e Antônio começava a reconhecer cada vez mais elementos da paisagem. As montanhas ao longe, as curvas da estrada, até mesmo as árvores pareciam contar uma história que ele conhecia bem. Seu coração começou a bater mais forte quando percebeu que estavam seguindo na direção de Atibaia. "Rafael, nós estamos..."
Paula interrompeu suavemente. Apenas observe, seu Antônio. O carro continuou seu caminho, e cada quilômetro percorrido trazia mais memórias à tona. Ali estava o velho posto de gasolina, onde sempre parava para tomar café. Mais adiante, a igreja onde ele e Maria se casaram. E então, ao virarem em uma estrada familiar, filho, a voz de Antônio falhou, seus olhos marejados reconhecendo cada detalhe daquele caminho que havia percorrido tantas vezes em sua vida. Rafael diminuiu a velocidade do carro, seus próprios olhos brilhando de emoção no retrovisor. Paula apertou mais forte a mão de Antônio, enquanto tirava discretamente um lenço da bolsa. E então, ao virarem a última curva, Antônio viu algo que fez seu coração parar por um instante. Lá estava ela, exatamente como em suas memórias. Sua casa, seu jardim, seu lar. Mas como era possível? O carro parou suavemente, e por um momento, ninguém disse nada. O silêncio estava carregado de emoção, de histórias, de amor. Bem-vindo de volta, pai, disse Rafael, sua voz embargada. Bem-vindo de volta para casa. Antônio permaneceu imóvel no banco do carro, suas mãos tremendo levemente, enquanto seus olhos percorriam cada detalhe da casa à sua frente. Era impossível. E ainda assim, lá estava ela, exatamente como em suas memórias mais queridas. O mesmo telhado colonial, as mesmas janelas azuis, a varanda com seu balanço de madeira rangendo suavemente na brisa da tarde. Mas como? Sussurrou, sua voz embargada pela emoção. A casa tinha... O incêndio... Rafael saiu do carro e abriu a porta para o pai. Vem, pai, deixa eu te mostrar. Com passos hesitantes, Antônio caminhou pelo jardim frontal. As rosas amarelas de Maria estavam lá, exatamente como antes, seus botões balançando gentilmente ao vento. O caminho de pedras que ele mesmo havia construído serpenteava pelo gramado impecavelmente aparado. Depois que o senhor se recuperou do hospital, começou Rafael caminhando ao lado do pai, eu decidi que não podíamos simplesmente deixar tudo para trás. A startup começou a dar muito certo, mais do que eu imaginava. E então, seu filho passou meses planejando tudo, seu Antônio, completou Paula, que vinha logo atrás. Cada detalhe, cada móvel, cada flor. Ao chegarem à varanda, Antônio notou que até mesmo o tapete de boas-vindas era idêntico ao antigo. Suas pernas fraquejaram levemente, e Rafael o amparou com carinho. Aqueles papéis que o senhor assinou não eram para vender a propriedade, explicou Rafael. Eram autorizações para a reconstrução. Contratamos o Marcos, um dos melhores arquitetos da região. Ele trabalhou com as fotos antigas, com minhas memórias de infância, com tudo que pudesse ajudar a recriar cada detalhe exatamente como era. Quando a porta se abriu, Antônio sentiu seu coração parar. O interior da casa era uma réplica perfeita de seu antigo lar. A sala estava exatamente como ele lembrava. A poltrona preferida de Maria com o mesmo tecido floral, o relógio de pêndulo na parede e sobre a lareira, a nossa foto de casamento, murmurou Antônio aproximando-se do porta-retratos. Mas como... Dona Carminha tinha uma cópia, explicou Paula suavemente. Ela guardou tantas memórias suas e da Dona Maria ao longo dos anos, como que respondendo ao seu nome, Dona Carminha surgiu da cozinha, seus olhos brilhando de lágrimas. Antônio, meu amigo, quanto tempo! As pernas de Antônio cederam e ele precisou se sentar na poltrona. Aquela mesma poltrona onde Maria costumava tricotar nas tardes de inverno. O cheiro da casa era o mesmo, uma mistura de madeira antiga e flores frescas. Até mesmo o papel de parede era idêntico ao que Maria havia escolhido tantos anos atrás. Filho, começou Antônio, mas as palavras falharam. Espera, pai. Ainda tem mais uma surpresa. Rafael abriu as portas dos fundos, revelando o quintal. O jardim estava ainda mais bonito do que Antônio lembrava, com canteiros perfeitamente cuidados e árvores frutíferas começando a florescer. E lá, no fundo do terreno, próximo ao estábulo reconstruído, um relincho familiar cortou o ar. Ventania! Antônio levantou-se, seus olhos arregalados. O cavalo, ao ouvir a voz de seu antigo dono, relinchou novamente, agitando-se em seu cercado. Estava mais velho, mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho esperto de sempre.
Conseguimos encontrá-lo logo depois do incêndio, explicou Rafael. Ele estava com uma família em uma fazenda próxima. Quando começamos a reconstrução, trouxemos ele de volta. Dona Carminha tem cuidado dele desde então. Antônio caminhou lentamente até o cercado, suas pernas tremendo. Ventania se aproximou, encostando o focinho suavemente em sua mão, como fazia todos os dias durante tantos anos. Todo dia ele olhava para a estrada. Contou Dona Carminha que havia seguido o grupo até o jardim, como se estivesse esperando o senhor voltar. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Antônio. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de amor. Seu filho havia feito o impossível. Havia trazido seu lar de volta à vida. Rafael, meu filho. Antônio se virou, abraçando o filho com toda a força que tinha. Como posso agradecer? O senhor já agradeceu, pai. Respondeu Rafael, também chorando. Agradeceu em cada sorriso que deu criando a gente, em cada sacrifício que fez pela nossa família. Agora é nossa vez de retribuir. E ali, naquele jardim renascido, entre as rosas de Maria e o relinchar feliz de Ventania, Antônio sentiu seu coração se encher de uma alegria que pensou nunca mais ser possível sentir. Estava finalmente em casa. À medida que a tarde avançava, Antônio percorria cada cômodo da casa com olhos maravilhados, descobrindo como cada detalhe havia sido meticulosamente recriado. Na cozinha, encontrou as mesmas xícaras de porcelana que Maria colecionava, organizadas exatamente da mesma forma na prateleira de madeira. Rafael, até as xícaras, murmurou Antônio, tocando delicadamente uma delas. Não foi fácil encontrar o conjunto completo, explicou Rafael encostado no batente da porta. Paula passou meses procurando em antiquários e sites de colecionadores. Quando encontramos a última peça, há 2 semanas quase choramos de alegria. Dona Carminha, que preparava um café na antiga chaleira de Ágata, sorriu com os olhos marejados. E não foi só isso. Vocês precisavam ver o Rafael correndo atrás de cada pequeno detalhe. Até o puxador da gaveta da cômoda teve que ser igual ao antigo. Paula entrou na cozinha trazendo uma cesta coberta com um pano bordado. Olha só o que eu trouxe, seu Antônio. Lembra desses biscoitos? A Dona Carminha guardou a receita da Dona Maria todos esses anos. O aroma familiar dos biscoitos de canela encheu a cozinha, trazendo consigo uma onda de memórias. Quantas tardes Antônio havia passado ali, vendo Maria preparar aqueles mesmos biscoitos, enquanto conversavam sobre o dia ou faziam planos para o jardim? Venha ver o resto da casa, pai, chamou Rafael, percebendo a emoção do pai. Ainda tem muito para redescobrir. No escritório, Antônio encontrou sua antiga escrivaninha restaurada e sobre ela seus livros de jardinagem organizados da mesma forma que costumava deixar. Nas paredes, os mesmos quadros, incluindo aquele pequeno desenho que Rafael havia feito na escola aos 7 anos. Como vocês conseguiram salvar tantas coisas? Perguntou Antônio, admirado. Nem tudo é original, pai, explicou Rafael. Muito se perdeu no incêndio. Mas tínhamos fotos, lembranças e, principalmente, tínhamos amor suficiente para recriar cada detalhe. O que não pudemos recuperar, recriamos. O que não pudemos recriar, substituímos por algo que carregasse o mesmo significado. No quarto principal, Antônio parou na porta, seu coração batendo forte. A cama estava arrumada com a mesma colcha de crochê que Maria havia feito. As cortinas balançavam suavemente com a brisa que entrava pela janela e sobre o criado mudo... O relógio, sussurrou Antônio, aproximando-se do pequeno relógio despertador dourado. Este é original, disse Paula suavemente. Encontramos em meio aos escombros, um pouco chamuscado. O Rafael passou semanas procurando alguém que pudesse restaurá-lo. Antônio pegou o relógio com cuidado, sentindo sua textura familiar nas mãos. Era o mesmo relógio que havia acordado ele e Maria durante tantos anos, marcando o ritmo de suas vidas compartilhadas. No corredor, uma série de fotografias contava a história da família. Algumas eram as originais que haviam sobrevivido ao incêndio, outras eram reproduções cuidadosamente restauradas digitalmente. Cada imagem era um pedaço de vida preservado, uma memória resgatada do tempo. Filho, chamou Antônio, sua voz embargada, como conseguiu fazer tudo isso? Deve ter custado uma fortuna. Rafael sorriu,
abraçando o pai pelos ombros. A startup deu muito certo, pai. Mais do que eu poderia imaginar. E que melhor forma de usar esse sucesso do que devolvendo a você o lugar onde fui tão feliz, onde aprendi tudo o que sei sobre amor e família. Do jardim veio o relinchar de ventania, como se o cavalo quisesse participar daquele momento. Paula apareceu na porta do corredor. Seu Antônio, o café está pronto. E a dona Carminha trouxe aquele bolo de fubá que o senhor tanto gostava. Enquanto caminhavam de volta à cozinha, Antônio parou por um momento, olhando ao redor. As paredes que o cercavam não eram apenas tijolos e argamassa. Eram o tecido de suas memórias, reconstruído com amor e dedicação por seu filho. Cada canto da casa sussurrava histórias do passado, mas também prometia novas memórias a serem criadas. Sabe, filho, disse Antônio, sua voz suave, sua mãe sempre dizia que um lar não é feito apenas de paredes e móveis, é feito de amor e memórias. E é por isso que esta casa nunca deixou de existir, pai, respondeu Rafael sorrindo, porque o amor que a construiu continuou vivo em nossos corações. O sol começava a se pôr quando os vizinhos começaram a chegar. Um a um, rostos familiares foram aparecendo no portão do jardim, cada um trazendo não apenas um prato de comida, mas também memórias e sorrisos calorosos. Antônio, sentado em sua poltrona na varanda, observava maravilhado como seu lar voltava a ser aquele ponto de encontro que tanto significava para todos. Seu Antônio, exclamou Dona Zefa, sua vizinha do lado direito, trazendo uma travessa coberta. O senhor não sabe como essa casa fez falta. Não era a mesma coisa passar por aqui e não ver o senhor cuidando das rosas. Quando o Rafael nos contou sobre o plano de reconstrução, completou seu José, o vizinho aposentado da esquina, todo mundo quis ajudar de alguma forma. Um lembrava de um detalhe, outro guardava uma foto antiga. Rafael, que organizava algumas cadeiras no jardim, sorriu ao ver a movimentação. Foi assim durante toda a reforma, pai. A comunidade inteira se envolveu. Cada um contribuiu com o que podia. Memórias, objetos, tempo. Paula apareceu na varanda trazendo uma jarra de suco de laranja, feito com as laranjas do pomar dos fundos, que milagrosamente havia sobrevivido ao incêndio. Seu Antônio, o senhor precisava ver. Todo sábado tinha alguém aqui ajudando a plantar, a limpar, a organizar. Dona Carminha, que não desgrudava de Antônio desde sua chegada, completou. Teve até um mutirão para replantar o jardim. Todo mundo trouxe mudas, sementes. As rosas amarelas vieram do meu próprio jardim, mudas das que a Maria me deu há tantos anos. A noite foi caindo suavemente, e as luzes do jardim se acenderam automaticamente, uma das poucas modernizações que Rafael havia incluído na reconstrução. O aroma de café fresco se misturava com o perfume das flores, criando aquela atmosfera única que Antônio tanto sentira falta. Filho, chamou Antônio, fazendo sinal para Rafael se aproximar. Como você conseguiu manter tudo isso em segredo por tanto tempo? Rafael sentou-se ao lado do pai, seus olhos brilhando à luz do crepúsculo. Não foi fácil, pai. Cada ligação tinha que ser feita escondido, cada decisão precisava ser tomada com cuidado para não levantar suspeitas. Mas ver o senhor aqui agora, vendo todos esses rostos amigos reunidos novamente, valeu cada segundo de planejamento. Do estábulo, Ventania relinchou novamente, como se quisesse participar da conversa. Alguns vizinhos já haviam levado cenouras para ele, retomando um antigo costume que todos tinham. Sabe, pai, continuou Rafael, sua voz suave, quando vi o senhor naquele apartamento em São Paulo, cada dia mais triste, percebi que não era apenas uma casa que o senhor havia perdido. Era toda uma vida, uma comunidade, um propósito. Paula se aproximou, trazendo uma xícara de café para Antônio, servido na xícara preferida de Maria, aquela com pequenas flores pintadas à mão. Então começamos a planejar, ela explicou. Primeiro era só uma ideia maluca, mas quando a startup começou a dar muito certo, quando vimos que teríamos recursos para fazer isso, foi como se o universo conspirasse a favor, completou Rafael. Cada peça foi se encaixando. O terreno estava disponível, encontramos um arquiteto que entendeu exatamente o que queríamos, os vizinhos se mobilizaram, a noite avançava e o jardim estava cheio de risos e conversas. Crianças corriam entre os canteiros.
exatamente como Rafael fazia em sua infância. Nas mesas dispostas pelo gramado, pratos de comida eram compartilhados junto com histórias e lembranças. É como se o tempo não tivesse passado, murmurou Antônio, seus olhos percorrendo a cena familiar. O tempo passou, pai, respondeu Rafael gentilmente, mas o amor que construiu este lugar permaneceu. E agora, ele tem a chance de florescer novamente. No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, as mesmas que Antônio e Maria costumavam observar em suas noites na varanda. Mas agora, elas não pareciam mais distantes e inalcançáveis. Eram como velhas amigas dando as boas-vindas ao seu retorno. O primeiro amanhecer na casa reconstruída trouxe consigo uma sensação diferente para Antônio. Acordou com o canto dos pássaros, os mesmos que haviam retornado ao jardim renascido, e por um momento ficou deitado apenas apreciando a familiaridade dos sons e cheiros que o cercavam. Levantou-se e abriu as cortinas, deixando a luz dourada da manhã inundar o quarto. Lá fora, o jardim brilhava com o orvalho, e as rosas amarelas de Maria pareciam ainda mais vibrantes sob a primeira luz do dia. No estábulo, Ventania já estava desperto, seu relinchar matinal soando como uma melodia há muito tempo esquecida. "Bom dia, pai!" A voz de Rafael veio da cozinha, acompanhada pelo aroma de café fresco e pão caseiro. "Dormiu bem?" Antônio caminhou até a cozinha, onde encontrou seu filho e Paula preparando o café da manhã. A cena era nova e familiar ao mesmo tempo, a mesma cozinha de suas memórias, mas agora preenchida com uma nova geração de amor e cuidado. "Sabe, filho", começou Antônio sentando-se à mesa da cozinha, "passei a noite pensando em tudo isso, em como a vida dá voltas." Paula colocou uma xícara de café na frente dele, na xícara preferida de Maria, claro, e sentou-se para ouvir. "Quando aconteceu o incêndio", continuou Antônio, sua voz suave, "pensei que tinha perdido tudo. Não eram apenas as coisas materiais, eram as memórias, a sensação de pertencimento." Rafael parou o que estava fazendo e sentou-se ao lado do pai. "Por isso queríamos tanto trazer tudo de volta, pai. Não apenas a casa, mas essa sensação de lar. Mas sabe o que descobri ontem à noite, filho? Que vocês não apenas reconstruíram o passado, vocês criaram algo novo, algo que mantém viva a memória da sua mãe, mas que também abre espaço para novas histórias." No jardim, os primeiros raios de sol começavam a aquecer as flores. Pela janela da cozinha, podiam ver Ventania pastando tranquilamente, como se nunca tivesse saído dali. "E tem mais uma coisa", disse Paula, trocando um olhar significativo com Rafael. "Nós temos uma última surpresa para o senhor." Rafael sorriu, pegando um envelope da gaveta da cozinha. "Na verdade, pai, são duas surpresas. Primeira, eu consegui transferir meu trabalho para o escritório de Atibaia. Vou poder gerenciar a startup daqui mesmo, visitando São Paulo apenas quando necessário." Antônio arregalou os olhos, mal podendo acreditar. "Filho, mas sua vida em São Paulo?" "Nossa vida é onde nossa família está, pai", interrompeu Rafael. "Paula também já organizou tudo para trabalhar remotamente. Vamos nos mudar para cá, para a casa ao lado, aquela que estava à venda, lembra?" As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Antônio. "Vocês vão morar aqui? Mas... E tem mais", continuou Paula, sua voz tremendo levemente de emoção. "Seu Antônio, em alguns meses o senhor vai ser avô." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto dos pássaros e pelo relinchar distante de Ventania. Antônio olhou para Paula, depois para Rafael, suas mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de café. "Um neto", sussurrou sua voz embargada. "Ou neta", sorriu Paula, suas mãos instintivamente pousando sobre a barriga ainda imperceptível. "Ainda é cedo para saber, mas queremos que nosso filho ou filha cresça aqui, pai. Neste jardim entre estas flores, aprendendo sobre a vida como o Rafael aprendeu." Antônio levantou-se, abraçando primeiro Paula, depois Rafael. Suas lágrimas agora corriam livremente, mas eram lágrimas de alegria pura, de gratidão, de amor. "Sua mãe estaria tão feliz", disse ele finalmente. "Tão orgulhosa de ver a família crescendo, o jardim florescendo novamente." Rafael abraçou o pai mais forte. "Ela está feliz, pai. Está aqui com a gente em cada rosa que floresce,
em cada canto desta casa, em cada memória que guardamos. E assim, naquela manhã ensolarada, Antônio percebeu que seu lar não era apenas um lugar reconstruído do passado. Era um espaço vivo, pulsante, pronto para acolher novas histórias e novas gerações, enquanto mantinha viva a essência do amor que o havia construído inicialmente. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina diferente para a casa reconstruída. Todas as manhãs, Antônio acordava cedo para cuidar do jardim, suas mãos experientes voltando naturalmente aos gestos familiares de podar, regar e cultivar. As rosas amarelas floresciam com vigor renovado, como se quisessem compensar o tempo perdido. O senhor precisava ver como essas rosas resistiram, comentou Dona Carminha numa manhã, enquanto ajudava Antônio com as mudas novas. Mesmo depois do incêndio, alguns brotos ainda tentavam nascer entre os escombros, igual à vida, não é? Sempre encontrando um jeito de recomeçar. Rafael e Paula passavam cada vez mais tempo na casa, supervisionando a reforma da residência vizinha onde iriam morar. Antônio observava com alegria os preparativos, especialmente quando começaram a montar o quarto do bebê. Pai, chamou Rafael em uma tarde, enquanto os dois descansavam na varanda após um dia de trabalho no jardim. Estive pensando, o que acha de expandirmos o jardim? Criar um espaço especial para quando o bebê nascer? Antônio sorriu, seus olhos brilhando com a ideia. Podíamos fazer um canteiro novo, filho, com flores coloridas, seguras para crianças. Sua mãe sempre quis fazer algo assim quando você era pequeno. O projeto logo se transformou em realidade. Em um canto especial do jardim, próximo ao estábulo onde Ventania descansava, um novo espaço começou a tomar forma. Flores de cores vibrantes foram plantadas, criando um arco-íris natural que faria a delícia de qualquer criança. Vamos chamar de Jardim Maria, sugeriu Paula, observando o trabalho finalizado. Em homenagem à Dona Maria, para que nosso filho ou filha conheça a história da avó através das flores que ela tanto amava. A notícia do jardim especial se espalhou rapidamente pela vizinhança, e logo outros vizinhos começaram a trazer suas contribuições. Dona Zefa trouxe mudas de margaridas coloridas. Seu José ofereceu para construir um pequeno banco de madeira, sob a sombra de uma árvore, e até mesmo as crianças da rua começaram a ajudar, ansiosas para ver o espaço crescer. Uma tarde, enquanto regava as novas mudas, Antônio encontrou algo especial. Um pequeno broto de rosa amarela, nascendo espontaneamente no meio do novo jardim. Olha só isso, filho, chamou ele emocionado. Parece que sua mãe também quer participar deste canteiro. Rafael se ajoelhou ao lado do pai, observando o pequeno milagre. É como se ela estivesse nos dando sua bênção, não é? Ventania, que pastava próximo, se aproximou curioso, seu focinho gentilmente tocando o ombro de Antônio. O cavalo parecia mais jovial, desde que o jardim começara a ganhar nova vida, como se ele também sentisse a energia renovadora que preenchia o espaço. Sabe, filho, disse Antônio levantando-se devagar, quando eu pedi para ir para uma casa de repouso, achava que minha história estava terminando, que eu era apenas um peso na vida de vocês. Pai, começou Rafael, mas Antônio ergueu a mão pedindo para continuar. Mas agora entendo que estava errado. A vida não estava acabando. Estava apenas esperando o momento certo para florescer novamente. Como estas rosas, que encontram força para brotar mesmo nos lugares mais improváveis. Paula, que se aproximava trazendo uma bandeja com café, sorriu ao ouvir as palavras do sogro. Sua barriga, agora já começando a mostrar os primeiros sinais da gravidez, parecia brilhar sob a luz do sol poente. E agora, continuou Antônio, tenho não apenas meu jardim de volta, mas a promessa de ver uma nova geração crescendo aqui. De poder ensinar a meu neto ou neta tudo o que aprendi sobre o amor através destas flores. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam nas pétalas das flores. No novo canteiro, o pequeno broto de rosa amarela se erguia firme, uma promessa silenciosa de que o amor, como as flores mais resistentes, sempre encontra um caminho para renascer. 6 meses se passaram desde o retorno de Antônio à sua casa reconstruída. O jardim, agora em pleno esplendor,
havia se tornado novamente o coração pulsante daquela pequena comunidade. As rosas amarelas de Maria floresciam com um vigor renovado, como se celebrassem cada novo dia. Rafael e Paula já estavam instalados na casa ao lado, conectada à de Antônio por um charmoso caminho de pedras que serpenteava entre canteiros floridos. O quarto do bebê, pintado em tons suaves de verde e amarelo, esperava ansiosamente por sua pequena moradora. Sim, haviam descoberto que seria uma menina. Vamos chamá-la de Maria, anunciou Paula numa tarde de domingo, enquanto todos tomavam café na varanda. Maria Clara, para carregar o nome da avó e a claridade que ela trouxe para nossas vidas. Antônio, sentado em sua poltrona preferida, sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto. Sua mãe ficaria tão feliz, filho. O Jardim Maria, como havia sido batizado o novo canteiro, estava especialmente bonito naquela tarde. As flores multicoloridas dançavam na brisa suave, e o pequeno broto de rosa amarela que havia nascido espontaneamente agora era uma roseira robusta, suas flores douradas brilhando ao sol. O Senhor transformou este lugar, seu Antônio, comentou Dona Carminha, que viera trazer um de seus bolos de fubá. Não é apenas um jardim, é um pedaço do céu na terra. E realmente era. O espaço tinha se tornado um ponto de encontro para toda a vizinhança. Crianças vinham aprender sobre jardinagem com Antônio, senhoras traziam suas cadeiras para tricotar à sombra das árvores, e até mesmo Ventania parecia mais feliz, relinchando alegremente para cada visitante que chegava. Sabe, pai, disse Rafael observando o movimento no jardim. Quando planejamos trazer o senhor de volta, queríamos devolver sua casa, mas acabamos ganhando muito mais que isso. Antônio sorriu, entendendo perfeitamente o que o filho queria dizer. Não era apenas uma casa que havia renascido. Era todo um modo de vida, uma forma de amor que se manifestava nos pequenos detalhes do cotidiano. As tardes novamente eram preenchidas com café fresco e conversas na varanda, como nos velhos tempos. Mas agora, essas conversas carregavam também a expectativa do futuro, os planos para a chegada de Maria Clara, as histórias que seriam contadas à nova geração. Olha só quem veio nos visitar, apontou Paula, indicando um beija-flor que dançava entre as rosas amarelas. Dizem que são mensageiros de boas notícias. O pequeno pássaro voou graciosamente entre as flores, como se abençoasse cada pétala, cada folha, cada momento compartilhado naquele espaço sagrado. Ventania, do seu cantinho no estábulo, observava a cena com seus olhos sábios, como se também entendesse a magia daquele momento. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Antônio permaneceu um pouco mais na varanda. O luar banhava o jardim com sua luz prateada, fazendo as flores parecerem pequenas estrelas terrenas. De seu lugar na poltrona, podia ver a janela iluminada do quarto do bebê na casa ao lado, a promessa de um novo amanhecer. Maria, sussurrou ele para a noite, você estava certa. O amor realmente nunca se perde. Ele apenas encontra novas formas de florescer. E ali, sob o céu estrelado, cercado pelo perfume das rosas que sua esposa tanto amava, Antônio entendeu que sua história não tinha realmente terminado no dia do incêndio. Tinha apenas começado um novo capítulo, mais belo e significativo que todos os anteriores, porque o amor, como as flores mais resilientes do jardim, sempre encontra um caminho para renascer. Que naquele espaço reconstruído com tanto carinho, entre rosas amarelas e memórias preciosas, entre o passado e o futuro, entre lágrimas e sorrisos, a vida continuava seu ciclo eterno, sempre renovando, sempre florescendo, sempre amando.